Na tela, por gentileza, meu amigo latino. Desde agosto que a Santa Casa de São Paulo não registrava movimento intenso nos setores dedicados a pacientes com Covid. Em novembro, a situação começou a piorar. Com equipamentos de segurança sanitária, a reportagem do Brasil Urgente acompanhou uma das manhãs mais movimentadas no hospital. Nesse momento, com autorização da direção do hospital, nós vamos entrar na UTI, que tem 97% dos leitos lotados. No pronto-socorro privado, esse aumento de setembro até o começo de novembro foi da ordem de 400%. E na Santa Casa, 136% de pacientes com quadro gripal procurando o nosso hospital. Quando foi do meio de novembro para cá, esses pacientes foram ficando progressivamente mais graves, com indicação de internação e inclusive com indicação de terapia intensiva. Houve um afrouxamento do vírus? Provavelmente houve um relaxamento da população, uma disseminação do vírus e as pessoas se contaminaram mais. Assim, os números não param de subir. Na manhã desta quarta-feira, durante a nossa gravação, veio a notícia que o hospital não esperava. Tem 2 leitos cedidos para o pronto-socorro, de pacientes que chegaram no pronto-socorro e estão aguardando a chegada. Então, a partir daí, a gente vai ficar com essa UTI com 100% de ocupação. Esses 2 pacientes que estão no pronto-socorro, assim que chegarem aqui, lota 100%. Lota 100% de ocupação. O monitoramento é intenso, com troca de informações entre médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas. Quando menos se espera, um quadro se agrava. Teve uma instabilização clínica de um paciente crítico, então por isso a equipe precisa entrar para fazer os procedimentos, a gente precisa parar a filmagem. Vamos lá, vamos para outro local. Neste outro leito, o paciente com dificuldades para respirar precisou do respirador mecânico. Isolado e sem contato com a família, a comunicação é apenas por celular. Mas agora a situação é outra. A intubação é um procedimento mais invasivo. O paciente fica inconsciente enquanto a equipe médica tenta reverter o quadro, que é grave. A doença atacou mais de um órgão do corpo, mas a deterioração do pulmão é o que mais preocupa. O tubo de plástico entra pela boca e segue até a traqueia, alimentando os pulmões com oxigênio. Trabalho intenso aqui nos leitos de UTI da Santa Casa de São Paulo, todo voltado a pacientes com Covid. Nesse setor onde nós estão os pacientes intubados, aqueles que precisaram de um atendimento ainda mais delicado por dificuldade na respiração. A Santa Casa trabalha para ampliar, Datena, a quantidade de leitos oferecidos para os pacientes com Covid. Na próxima semana, o hospital deve receber mais 20 unidades disponíveis para esses pacientes. Eu não gosto de falar, eu já falei. Mas eu já falei para o governador de São Paulo um mês atrás, mais de um mês, que os casos de UTI, os casos de coronavírus estavam aumentando aqui em São Paulo. Foi quando ele me questionou se eu era médico, eu também disse que ele não era, mas que eu já tinha ouvido de médicos que isso acontecia. Posteriormente, a Mônica Bergamo, que é uma jornalista do Grupo Folha e também do Grupo Bandeirantes, ela informou que o Sírio-Libanês estava lotado. Depois vazou um áudio do vice-presidente do Einstein dizendo que ele estava, o Dr. Knobel, um grande cardiologista, dizendo que os hospitais estavam lotando. E os hospitais públicos agora, você vê a denúncia do Agostinho Teixeira com o Hospital das Clínicas e tal, e agora a Santa Casa. O Juliano Dip fez 2 reportagens, essa primeira muito boa, daqui a pouco outra também, mostrando uma situação que não dá para você dizer que não existe, porque ele entrou dentro da UTI da Santa Casa e mostrou. Né? Então não dá para você negar o que é óbvio. Né? Mas eu já havia perguntado para o governador de São Paulo e ele respondeu até com uma certa truculência a pergunta que eu lhe havia feito, e depois eu também fui truculento na minha colocação, porque ele também não é médico. Mas o doutor Boulos me deu uma entrevista hoje, disse primeiro que o governador está anunciando uma vacina que não existe. Isso ele falou. E depois ele disse, você vai ver uma sequência da entrevista, uma hora, se é apenas um pedacinho da entrevista, que o comitê do coronavírus avisou o governador de São Paulo há um mês que os casos de coronavírus estavam crescendo de uma maneira que alguma medida tinha que ser tomada, mas tinha eleição. Aí o Dória esperou o fim da eleição para mudar o Plano São Paulo. Quer ver o doutor Boulos, que é do comitê que o Dória criou, e que também é pai do candidato Boulos, aí, que quase ganhou do Bruno Covas. Mas ele é um infectologista de primeira qualidade, de primeira linha, que faz parte do Comitê de Coronavírus de São Paulo, criado pelo Dória.
Então ele deu duas informações importantes, que essa vacina que o Dória está querendo marcar para dia 25, ela não existe ainda em termos de aprovação, em termos de teste na fase 3, como também não existe a de Oxford, que é o que o governo quer vender, o governo federal quer vender. Não tem nenhuma vacina, a não ser a Pfizer, BioNTech, que é a aprovada, que está sendo testada em fase emergencial, aplicada em fase emergencial no Reino Unido, e acho que a partir de amanhã começa a ser aplicada também nos Estados Unidos. E tem também a da Moderna. Essas, nós já perdemos o bonde da história, dificilmente a gente compra essas vacinas, entendeu? Mas veja o que o doutor Boulos fala sobre a vacina e depois ele vai falar que há um mês atrás, pouquinho depois que eu entrevistei o Dória, eles já haviam avisado que o coronavírus estava crescendo demais, enquanto aqui a gente dizia que não tinha números porque o Ministério da Saúde está com um problema no equipamento deles. Pô, por que não ligaram para as secretarias do interior para saber? Agora nós estamos numa situação terrível. Vamos ver na tela. Não dá para dizer ainda as vacinas que nós queremos aplicar, as duas, tanto a do Butantan como a da Fiocruz, porque elas ainda não terminaram os estudos. Nós nem sabemos como vai ser a eficácia delas e nem quando, não dá para falar quando vai começar a aplicar, porque nós não temos resultados ainda, né? Doutor Boulos, significa que quando o governador Dória marca a vacinação para dia 25 de janeiro, ele também está errado? Se não tem vacina ainda? Não tem. Ele tá, vamos supor, ele está apostando que os estudos terminem mais cedo. Nós não sabemos isso. Como não dá para saber que os estudos são duplo cego, ninguém está sabendo como que está. A gente sabe que não está tão longe, porque já faz tempo, mas depende da eficácia da vacina para ser mais rápido. Nesse momento, nós não temos ainda a convicção que essa vacina estará pronta tão rápido para a gente poder começar dia 25 de janeiro.